Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adler. Venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o politicamente correto. Estamos falando aqui de uma modalidade de sentido ideológica que visa basicamente orientar as pessoas sobre a melhor forma de falar, a melhor forma de se comportar, a melhor maneira, por exemplo, de direcionar o que é certo e errado, tá? Porque o politicamente correto, na verdade, é aquele modelo que tem um sentido de direcionar as pessoas sobre, olha, o que é uma palavra racista e o que não é. O que é um comportamento sexista e o que não é. O que é uma postura homofóbica ou não. Então, politicamente correto, na verdade, ele está muito ligado à cultura woke. A cultura woke, para quem não sabe, é aquela cultura ligado aos grupos LGBT, aos grupos de sentido mais de movimentos negros, de movimento feminista. Só que entenda, na verdade, o politicamente correto como um modelo ao extremo. Por que ao extremo? Porque é, o politicamente correto é como se fosse a voz da verdade e vai direcionando as pessoas no que é certo e o que é errado. Né? Aí você tem um problema, porque quando você verifica indivíduos que se acham donos da verdade porque pertencem a um grupo, porque pertencem a um movimento, a coisa fica bastante difícil. Porque esses grupos começam a dizer para ti o que é que pode ser um racismo e o que não é. Tá? Não há aqui um sentido de diálogo, aqui um direcionamento, muitas vezes unilateral, que a gente percebe muitas vezes isso na cultura contemporânea hoje. Né? É um movimento, é um modelo que surgiu lá na década de 80 e que ganhou muita força nos últimos tempos, tá? Principalmente em discussões ligadas ao que a linguagem neutra, o banheiro para os transexuais, a, o que é uma expressão racista, né, local de fala. Então, todos esses modelos, na verdade, estão ligados ao politicamente correto. Mas aí tem uma situação complicada, porque o politicamente correto, dentro dessa cultura woke, ela ganhou uma força tão grande que ela começa a ter uma postura autoritária. E é aí que eu quero analisar com vocês isso. Né? Você pode concordar, discordar de mim, aqui não, o objetivo não é basicamente que você concorde com tudo que eu estou falando, mas que haja, na verdade, uma reflexão sobre algumas posturas, sobre alguns comportamentos. Mas, pessoal, antes de falar sobre tudo isso, gostaria muito que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário. O canal também é seu. Então, veja bem, gente, que eu te falar nos últimos tempos, tem surgido, se desenvolvido a cultura do politicamente correto. Você não pode mais usar algumas palavras, algumas expressões, porque podem ser vistas como sexistas, como homofóbicas, tá? Então, por exemplo, eu não posso mais falar mais mulato, porque vem de mula, né? E aí, na verdade, tem uma conotação racista, tá? Tem toda uma discussão histórica que existe desde muito tempo. Esse politicamente correto ele tá muito ligado, como eu disse para vocês, à cultura woke, que é uma cultura muito ligada, muito vinculada, por exemplo, aos movimentos sociais de sentido ético-racial, de gênero, né? Então tem uma conotação ideológica. É importante frisar, tem um modelo ideológico aí, tá? Então o que acontece? Hoje, a sociedade hoje ela tenta se corrigir contra determinadas posturas. Por exemplo, o racismo estrutural, e o próprio nome já está falando, estrutural, mente, estrutura da mente, sempre foi uma coisa muito comum aqui no Brasil porque são comportamentos racistas que são vistos como normais, são naturalizados, tá? Um, um feminismo, aliás, um machismo estrutural vem muito nesse mesmo sentido, em expressões como na briga de mulher, na briga de marido e mulher ninguém põe a colher, essas coisas todas. Então, assim, os modelos estruturais, muitas vezes, eles são preconceituosos.
e está muito ligado a uma cultura antiga e uma cultura conservadora, autoritária, né, repressiva em muitos casos, tá? E que nos últimos tempos houve um combate muito grande a esse modelo, o que é uma coisa louvável, visto que a gente vive numa sociedade muito racista, muito preconceituosa, tá? O brasileiro um cidadão, é um indivíduo muito preconceituoso, muito racista, muito machista. Então você tem, na verdade, esses modelos, tá? E a partir da década de 80 do século passado, a cultura do politicamente correto veio no sentido de um discurso para justamente banir essas ideias mais autoritárias, mais conservadoras, mais sexistas, tá? Então teve uma ação nesse sentido, no aspecto de orientar, né, as pessoas, os indivíduos, o cidadão comum, sobre realmente o que é uma expressão correta, o que ela é racista, não é? Porque é importante frisar que as antigas gerações, elas cresceram e foram educadas por modelos sexistas, por modelos racistas, por modelos intolerantes, né? Então é feito todo um trabalho nesse sentido, tá? A grande questão aqui do politicamente correto é que esse modelo ele começou a se tornar extremamente arbitrário. Arbitrário em que sentido? Na ideia de que se eu sou dono da verdade, se eu sou dono, se eu na verdade sei o que é racismo, tá? Você tem que usar o que eu estou falando, né? Então, assim como você tem o machismo, o sexismo como uma cultura extremamente agressiva, né, intolerante e radical, você vai perceber que o politicamente correto, o discurso da cultura woke também está ficando muito autoritário, está ficando muito repressivo, né? E no sentido até mesmo de julgar e de rotular quem é que é racista, quem não é, quem é sexista, tá? Então é bastante complicado, porque a gente está vendo aqui não um cuidado de orientar as pessoas sobre o que, na verdade, o cuidado com que você deve falar as coisas. Não, há um discurso de cima para baixo de que é certo e errado. Então, politicamente correto está se tornando no juridicamente correto. Ou seja, você pode ser processado por qualquer expressão que você venha a usar, né? Por isso que hoje em dia existe uma ideia, um ambiente de medo na cultura contemporânea, porque eu digo assim, e agora? Será que eu chamo ele de preto ou de negro? Né? Qual é a expressão mais correta? Né? Se eu sou um comerciante, será que eu ponho uma terceira, além do banheiro de homens e mulheres, um banheiro para trans? Como é que é? Será que eu não vou estar sendo preconceituoso? Porque a gente começa a pisar em ovos pelo fato de que hoje existe uma confusão, até mesmo nos conceitos, do que pode ser visto como certo e errado. Então o que acontece? Muitas vezes quando você usa uma expressão, você pode sim ser processado por essa expressão. Né? Muitas vezes a pessoa nem sabe que aquilo é sexista, que aquilo ali é racista, mas existe uma cultura, na verdade, do politicamente correto que ela é muito agressiva. E ela cria um grau de antipatia muito grande pelo fato de que agora tudo é processo, tudo é discriminação, tudo é preconceito, é complicado. Eu me lembro que quando eu fiz uma vez uma live com uma professora de redação de linguagem, né? A gente fez um debate sobre racismo, né? É, fizemos ali o debate lá, foi bastante legal no Instagram, tá, nessa live. Quando foi no outro dia, eu fui, na verdade, a minha rede social foi atacada, por quê? Por um grupo de pessoas que começou a me chamar de racista. E por que eu seria racista? Porque na live em que eu desenvolvi com a professora de linguagem, minha colega, eu estava falando sobre o racismo, sobre preconceito. E é claro, a ideia é o seguinte, a ideia é assim, como a professora ela é uma mulher branca, ela não poderia falar de racismo comigo. Ou seja, na verdade, eles usaram o discurso do quê? Do lugar de fala, né? Só quem pode falar de racismo são que pessoas que sofrem racismo. Então eu fui cancelado, houve uma ação arbitrária, absurda, me taxaram de tudo, né?
por eu ter usado esse tipo de comportamento. Aí tu percebe, na verdade, como os modelos eles são extremamente autoritários. Quer dizer, o que vale é a minha opinião, você foi racista, você não usou o modelo correto do politicamente correto e aqui nós vamos te cancelar. Então, eu estou mostrando para vocês que o discurso, quando ele tem um sentido até um tanto positivo, ele se torna arbitrário quando, por exemplo, eu obrigo as pessoas a falar só de um jeito. Né? Então, assim, a cultura, por exemplo, a linguagem neutra. Tá. Porque você tem que falar linguagem neutra, porque se você não falar, você está sendo sexista, tá? Você está sendo machista, você está sendo patriarcalista. Não é isso. É porque eu aprendi que existe, na verdade, um modelo dentro da cultura, dentro da linguagem curta que eu tenho que usar. Eu não posso simplesmente usar uma linguagem neutra porque um grupo social resolveu entender o que é o certo e o correto. E quando você usa de uma maneira arbitrária, se torna uma coisa antipática e autoritária. Então, o politicamente correto hoje ele tem um problema, ele está ficando juridicamente correto. E aí o que acontece? Hoje tudo é motivo de processo, pelo que você falou, pelo que você disse, pelo teu comportamento, pelo teu gesto. Então fica bastante uma coisa complicada. Então há um problema, porque os movimentos sociais no passado, quando eu falo no passado, estou falando década de 60, eles buscavam convencer as pessoas sobre o porquê daquela conquista, o porquê daquele direito da mulher, do negro, certo? Dos grupos gays, que antigamente o movimento era chamado de movimento gay, tá? Então havia um cuidado de lutar pelo direito e explicar o porquê. Hoje em dia não, hoje você tem uma ideia assim, é do meu jeito, tem que ser da minha forma, porque é o correto, né? Tem um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, ele aborda muito isso, tem até um livro muito bacana que eu recomendo, chamado do Guia do Politicamente Correto, em que ele faz uma crítica ao Pondé, justamente sobre esses modelos, que eles são muitas vezes arbitrários, porque cria aquela ideia de que eu sou o dono da verdade, eu sou a pessoa do bem e eu tenho o direito de apontar o dedo para a cara de cada um para dizer que você está certo e você está errado. Então existe um problema sério. O movimento woke, que sempre lutou contra a arbitrariedade, está sendo arbitrário também, pela ideia de dizer o que é o certo e errado de uma maneira autoritária e processando os indivíduos, né? Criando uma sensação de medo e de discórdia. E entender, na verdade, que o politicamente correto não deve ser uma arma de arbitrariedade, mas deve ser, na verdade, um discurso para orientar as pessoas sobre, na verdade, os direitos dos indivíduos, das minorias. Mas o que não está acontecendo isso, e nós estamos verificando cada vez mais modelos de arbitrariedade. Tá bom? É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.